Nas sombras de uma montanha, existe uma caverna tão perigosa que poucos ousam mencionar seu nome. Na noite de 17 de agosto, 5 amigos iniciaram uma jornada, mas eles não tinham ideia do perigo mortal que os esperava. No final, apenas um deles retornaria. Numa tranquila noite de verão, um grupo de 5 amigos saiu para jantar, e acabou encontrando uma caverna secreta no lado da montanha Y. Esta montanha fica perto de uma escola, então muitos estudantes locais conheciam a existência da caverna. 2 jovens exploradores já haviam mapeado totalmente a caverna de Gollum um ano antes. A caverna não parecia muito acolhedora à primeira vista, pois estava coberta por 30 centímetros de água e tinha apenas 1 metro de altura. Para entrar, era necessário agachar e caminhar pelo túnel de entrada de quase 30 metros em um riacho raso. Para a maioria dos caminhantes, isso não seria uma ideia divertida, mas para aqueles que conheciam a caverna secreta, o desafio poderia ser atraente. A parte secreta desta caverna exige que você se abaixe por um buraco de 40 centímetros por 60 centímetros, cheio de água no chão. Mesmo para aqueles que sabem o que está do outro lado, este momento assustador pode afastar até os exploradores mais corajosos. Naquela noite, o grupo decidiu testar-se nesta caverna escura e pouco convidativa. Já eram 2 da manhã quando chegaram à área da caverna. Eles passaram algum tempo sentados do lado de fora antes de se aventurarem na caverna rasa. Jennifer já havia passado pelo túnel aquático antes, então tranquilizou os outros de que eles seriam capazes de prender a respiração e nadar os 4,5 metros até a outra caverna. Mesmo depois de ter desmaiado durante sua experiência anterior, ela ainda estava animada para mostrar este lugar secreto aos seus amigos. Blake Donner, Scott e Ariel concordaram em tentar. Um 5º amigo, Joseph, decidiu esperar fora da caverna principal até que eles retornassem. Com apenas uma lanterna, os 4 se dirigiram para a pequena abertura no chão da caverna. Já eram 4h30 da manhã e estava completamente escuro lá fora. Um por um, eles criaram coragem para se abaixar na passagem estreita cheia de água fria. Jennifer foi a primeira, pois era a única que já tinha estado lá antes. Eles viram sua cabeça desaparecer na água e um pequeno movimento quando ela se moveu para o outro lado. O túnel cheio de água não era maior do que a porta de uma geladeira, apenas 60 centímetros de largura e 1,20 metro de altura. Blake, Scott e Ariel mergulharam e seguiram na direção indicada por Jennifer. Havia uma corda amarrada a uma pedra na caverna principal que passava pelo túnel subaquático, e estava presa a um pedaço de madeira na caverna interna, com um espaço de túnel tão pequeno. Provavelmente a corda não era vista como necessária para voltar ao buraco de entrada. Parecia impossível perdê-lo. Infelizmente, esse não era o caso. Brian, um explorador anterior, afirmou que, em seu retorno, ele passou do buraco de saída e atingiu um beco sem saída cerca de 1,5 metro além do buraco. Em um momento de pânico, ele percebeu que uma parede de rocha o cercava. Ele desesperadamente empurrou-se para trás, tateando o teto até encontrar o buraco. O tempo extra que isso levou o fez acreditar que iria morrer. Ele teve muita sorte de encontrar o buraco um segundo antes de encher os pulmões de água. Nesse dia, todos os 4 fizeram a curta natação até a pequena caverna, a apenas 4,5 metros de distância. Havia espaço para eles ficarem em pé e se moverem um pouco. A caverna tinha basicamente 2 metros de altura, com um pico no centro de cerca de 3 metros. Isso deixava cerca de 1 metro de espaço aéreo acima da água. Joseph ficou esperando seus amigos retornarem. Ele não tinha certeza de quanto tempo eles planejavam ficar na caverna. Nenhum plano claro havia sido estabelecido, então ele apenas esperou. Depois de quase 1 hora, ele entrou na caverna e olhou para o buraco aquático, mas não havia sinal da lanterna ou do movimento do grupo. Já eram 5h30 e ele não sabia o que fazer. Ele ligou para alguns amigos que conheciam a caverna. Eventualmente, chamou a polícia às 6h25 da manhã. Quando nadaram para a caverna interna, provavelmente estavam nervosos e sem fôlego, com o coração acelerado de adrenalina. Assim que seus rostos saíram da água, eles teriam respirado fundo de alívio.
Infelizmente, o ar neste pequeno espaço provavelmente era um ar ruim, ou seja, qualquer ar que não seja composto pelos normais 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio, com alguns outros gases em percentagens negligenciáveis. Porque essa caverna era estagnada e a fonte de água era fechada, o acúmulo de dióxido de carbono seria muito provável devido a várias causas. Pouco a pouco, enquanto os visitantes passavam tempo na câmara interna, o oxigênio seria esgotado e o dióxido de carbono aumentaria. O dióxido de carbono também é conhecido por se acumular em cavernas de calcário. Devido à erosão e ao escoamento da decomposição de plantas, havia também evidências de que velas foram deixadas queimando dentro, o que teria diminuído o oxigênio disponível. Sem fluxo de ar, o dióxido de carbono teria se concentrado em uma concentração mais alta no nível da água. Seria uma evolução leve ao longo do tempo, e os amigos que visitavam a caverna secreta não teriam ideia das condições do ar na câmara interna. Mesmo que os exploradores tivessem ficado apenas por alguns minutos, a sua capacidade reduzida de pensar, se mover e respirar tornaria a natação de retorno algo perigoso. Uma vez dentro da caverna, eles podem ter rapidamente entendido que não podiam respirar bem e que deveriam retornar imediatamente, mas o buraco de entrada era tão pequeno que apenas uma pessoa de cada vez podia atravessar o túnel estreito e se puxar para cima no buraco de saída. Jennifer saiu primeiro, mas não conseguiu encontrar o buraco de saída antes de ficar sem fôlego. Ela provavelmente tinha uma capacidade diminuída de prender a respiração e pensar criticamente se o nível de oxigênio estava entre 10 e 12% na caverna. Ela teria apenas 60 segundos de apneia antes de desmaiar. Se a corda não estivesse em sua mão, encontrar a abertura teria sido um esforço para achar o teto do túnel. Na caverna, os outros três não teriam sabido que Jennifer estava lutando por sua vida. Eles foram deixados na escuridão sufocante da caverna interna. Depois de contar por 30 ou 60 segundos, Ariel teria sido a próxima a sair da caverna secreta. Com um nível de dióxido de carbono de apenas 2 ou 3%, sua taxa de respiração teria dobrado. Ela teria tentado respirar fundo antes de deslizar o rosto sob a água. Rapidamente nadando com sua última explosão de energia, ela teria esticado a mão para localizar a abertura. Mas ela sentiu o corpo de sua amiga neste túnel escuro e estreito. Deveria ser uma passagem livre, pois simplesmente não havia espaço para duas pessoas empurrarem suas cabeças pela abertura apertada. Em um momento de pânico, Ariel teria desesperadamente buscado ar, e talvez não percebesse que sua amiga estava inconsciente e certamente perto da morte. Neste ponto, Blake e Scott estariam respirando o ar ruim. Por vários minutos extras na escuridão, cada um teria sentido os efeitos do oxigênio reduzido, dióxido de carbono aumentado e o pânico associado a um ambiente tão desconfortável para respirar. Depois de esperar um curto período, o próximo amigo entrou no túnel estreito cheio de água, já em um estado reduzido. Blake estaria ansioso para atravessar esta natação o mais rápido possível. Ele teria ficado tão nervoso ao encontrar as duas garotas ainda flutuando na água à sua frente. O buraco deveria estar logo à frente da pessoa à sua frente. Ele pode ter percebido que Ariel não estava se movendo e que precisava empurrá-la para o buraco para salvá-la. Mas em um túnel de apenas 60 centímetros de largura e 1,20 m de profundidade, mover-se além de alguém ou empurrá-los para frente seria quase impossível. O último explorador, esperando sozinho na caverna escura e interna, teria sofrido por mais tempo. Ele certamente estaria ansioso para sair deste lugar para sempre. Sua jornada pelo túnel seria interrompida quando ele encontrasse seus amigos. Ele pode ter desmaiado muito rapidamente. Então, as autoridades chegaram. Não foi uma tarefa simples tentar resgatar os amigos, que poderiam estar presos na caverna interna. Eles imediatamente bombearam ar para dentro da caverna, para tentar restaurar qualquer nível de oxigênio esgotado. Ao mesmo tempo, bombearam um pouco da água para criar um espaço de ar dentro do túnel de conexão para os socorristas entrarem. Assim que os níveis de água baixaram um pouco, eles descobriram o corpo de Jennifer flutuando logo dentro do túnel.
Depois de bombear por mais 1 hora, encontraram os outros 3 amigos, Ariel, Blake e Scott, todos voltados para o buraco de saída. A partir das evidências encontradas na cena, as informações fornecidas por Joseph, autópsias confirmando o afogamento como a causa da morte e relatos de outros exploradores que lutaram no túnel, podemos determinar o que provavelmente aconteceu. Seria difícil imaginar 4 jovens saudáveis se afogando se não houvesse algum problema com o ar. Em um espaço de apenas 4,5 metros, 4 amigos se afogaram. Eles eram jovens corajosos entre 18 e 28 anos, no auge de suas vidas. Após a recuperação de seus corpos, a entrada da caverna foi preenchida com concreto para evitar que exploradores entrassem e possivelmente perdessem mais vidas.